Peter do Ei Nerd finalmente abriu os olhos para a lacração, finalmente ele admitiu que isso existe. É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Será que ele admitiu? Será que não admitiu? Eu quero falar também, será que existe lacração? Será que não existe lacração? É sobre tudo isso que eu quero comentar nesse vídeo e a gente vai falar um pouco sobre logo após a vinheta ou o vídeo do Peter. É um dos dois aí que vai passar e logo após a gente volta para nossa conversa aqui sobre isso que acabou acontecendo. Confira aí. Voltou. O Sentry não. Nessa história, vamos lá. 6 pessoas aleatórias ganham os poderes do Sentry do nada. Vamos por partes aqui, né? 1. É uma garota negra, uma jovem jornalista progressista e cadeirante. 2. É um indiano mutante entregador de iFood que sofre preconceito por causa do nariz dele e dos pés mutantes. 3. É um asiático LGBT que é ilusionista. 4. É uma trabalhadora latina gordinha, né? Mãe de 3 filhos. 5. É uma mulher empoderada que passou a usar a super velocidade do Sentry para fazer jornada dupla de trabalho, se é possível. 6. Um hétero branco. Agora vem a pergunta de $1 milhão, ou $1 milhão de sóis, né? Tanto faz. A pergunta mais difícil de todos os tempos. Adivinhe qual desses 6 o escritor colocou para ser o vilão, sociopata e assediador da história? Adivinha? Vai? O que vocês estão falando? Eu não preciso nem responder. O Ryan, que é o branco, saiu absorvendo a sangue frio todos os outros que ele encontrava. Aquela imagem escrachada de assassino de minorias. Cada vez que ele absorvia um deles, ele ficava mais poderoso, ganhava mais poderes do Sentry, do Sentinela. No final da história, só sobra Mallory viva, né? A que tem paralisia cerebral e a cadeirante, né? Aquela falei. Mas mesmo com todos os outros 4 estando mortos, né? O espírito deles consegue se comunicar com a Mallory pela ligação que eles têm por compartilhar o mesmo plano espiritual. E aí eles conseguem reencarnar por um tempinho para lutarem juntos contra o Ryan. Essa é a grande mensagem da história, né? Os oprimidos usando todos os poderes da lacrada para formar a Liga Oprimida. E aí deram um belíssimo fecho nos machistas branco hétero escroto. Pode parecer piada, pode parecer que eu tô fazendo piada, mas é literalmente isso que acontece na HQ. No final, a Mallory vira a nova Sentry. Ela foi a última a ficar com os poderes do Sentry, né? Só mudou o nome pra Solaris. Mas ao invés da Mallory ter 2 personalidades, como tem o Bob, né, que é o Sentry, e o Void, ela na verdade tem aquele grupo minoria oprimida lá que pode reencarnar pra lutar junto com ela. Mas falando sério, galera, esse é o tipo de caso que eu citei naquele meu vídeo resposta do Yask. Isso aqui é quando os lacrolas forçam a barra ao invés de trazerem representatividade, sabe? Ao invés de trazerem algo benéfico para a discussão. Na verdade, só estão gerando mais resistência, mais raiva do grande público. Porque, cara, isso não é inclusão, isso é substituição. Fala pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Rafael Louro e sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review. Seja bem-vindo ao nosso canal que é Comics, onde a gente fala sobre histórias em quadrinhos, muitas histórias em quadrinhos aqui, mas ao mesmo tempo que a gente fala sobre review que a gente faz aí sobre diversas obras aí da cultura pop. A gente tá falando sobre The Chosen, a gente tá falando sobre filmes, a gente tá falando sobre séries, a gente tá falando sobre diversas coisas. Por isso não perca tempo, se inscreva aqui no canal, mas a gente comenta também o que rola ali, né, na famosa bolha ali dos nerds, e é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a questão do Ei Nerd. Pra você que não sabe, eu trabalho com histórias em quadrinhos, essas daqui são as minhas histórias em quadrinhos autorais, já prestei serviço para outras histórias em quadrinhos também, para séries, para desenhos animados, entre outras coisas aí. Então eu vou comentar um pouco aí sobre aquilo que está acontecendo dentro do nosso local de trabalho, que é a cultura pop, e eu quero muito que você assista comigo aí. E a gente acabou de ver o vídeo aí do Peter do Ei Nerd, onde ele falou do personagem, né, que ele gosta tanto, que é o Sentry, né, mais conhecido como Sentinela aqui no nosso país, aqui no Brasil também, que é um personagem muito interessante da Marvel Comics, que representa aí, né, a questão personificada do vilão e do herói ao mesmo tempo. Tem um pouquinho ali de messianismo, né, não sei se pode chamar de messianismo, mas um pouquinho ali da questão messiânica também. E aconteceu isso daí que a gente viu. Afinal de contas, isso é lacração, não é lacração e tudo mais. A primeira coisa que eu quero começar falando, gente, é que existe sim uma desconstrução nas histórias da cultura pop. Por mais que você seja uma pessoa que vira e fala assim: ai, Rafa, eu não acredito em lacração. Lacração não existe, eu acho que é invenção de nerdola ou é invenção de conservador e tudo mais, mas uma coisa você precisa admitir é que existe sim a questão de haver uma
desconstrução da cultura pop nos dias de hoje. E aí muitas das vezes o pessoal acaba virando e falando assim, não, mas só que isso daí é pro público de mais novo, o público mais novo gostar e tudo mais, e o público mais novo ama, e será que ama mesmo? A primeira coisa que eu quero falar com você aqui, eu vou chamar alguém do público atual para mostrar para vocês que eles não amam isso. Então, pessoal, eu tô aqui com a minha irmã, Robertinha. Ela tem 10 anos de idade e hoje eu vou fazer uma entrevista rapidão com ela aqui pro nosso vídeo. Betinha, primeiramente, você prefere desenho americano ou você prefere anime? Eu assisto mais anime do que desenho. No caso, eu vou colocar anime. Ah, eu acho que é melhor você chegar mais perto do microfone, porque senão o microfone tampa a sua cara. Outra coisa que acaba acontecendo. Qual que é o seu anime favorito? Boku no Hero. Você pode falar um pouco mais alto, que não tá dando pra ouvir nem com esse microfone. Boku no Hero. O que é Boku no Hero, Roberto? My Hero Academy. Boku no Hero. Outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte. A sua sala, eles preferem desenho americano ou eles preferem anime? Anime. Qual que é o anime favorito deles? One Piece e Demon Slayer. Entendi. Interessante, hein? Eles estão meio novinhos pra ver Demon Slayer. Você não acha, não? É. Só? É. Outra coisa, qual que é as novelas que você gosta de ver? Eu não gosto muito de novela, porque sempre acaba não muito bem, mas eu assisto com minha mãe Força de Mulher. Mas ela é da onde? Turquia. Obrigado, Betinha. Que Deus abençoe você. É isso aí. Deixa o like. Bem, gente, vocês acabaram de ver aí a participação da minha irmã. E ela não gosta das coisas ocidentais, né? E a sala dela não gosta das coisas ocidentais. Eles preferem os animes do que a cultura pop que a gente assiste. Então virar e falar tipo assim, não, o que eles estão fazendo é uma adaptação para a nova geração. Será que é uma adaptação para a nova geração mesmo? Porque se fosse uma adaptação para a nova geração iria gostar. E que é uma coisa que realmente não está acontecendo. A nova geração, ela não está gostando disso que está acontecendo, ou da cultura pop em si. Ela está consumindo outras coisas, está consumindo anime, né? Se não é anime, está consumindo ali os doramas. Se não são os doramas, está consumindo ali as novelas turcas. Então, o ocidental, essa questão toda que está acontecendo no ocidental não é para a nova geração. Porque se fosse para a nova geração ia virar e falar assim, não, eu amo isso que está acontecendo, né? Repara para você ver que os meninos da sala da Roberta, eles assistem um desenho que é mais adulto, que é o Demon Slayer. Mas se fosse assim, então é para eles virar e falar assim, não, eu amo Velma. Mas eles não falam que amam Velma. Então uma das coisas que a gente precisa entender não é para a nova geração, é mais para encaixar ali no que determinada turma no Twitter acha que é legal do que necessariamente ser algo para conquistar a nova geração, porque não está sendo, né? Virar e falar, é para a nova geração. Não é. A prova está aqui. Eu não preciso nem falar muito por conta disso. E a outra questão que eu preciso entender e falar disso é que, de fato, gente, há uma desconstrução aí na cultura pop. As pessoas, elas estão pegando as histórias, estão pegando as franquias e estão simplesmente desconstruindo elas, mudando tudo aquilo que elas são. Então muda a história, muda o background, muda o universo, muda os personagens, descaracteriza os personagens, distancia os personagens daquilo que realmente são. Não muda apenas a aparência do personagem, mas muda muitas das vezes a personalidade do personagem e vai desconstruindo aí tudo aquilo que as pessoas conhecem sobre aquela história. Um exemplo que a gente tem é Velma. A Velma, que era até então aquela menina nerd do Scooby-Doo, que era ali meio caucasiana, com cabelo um pouco avermelhado, meio castanho e tudo mais, que inclusive, embora muita gente assistisse o desenho, quando veio o filme, muita gente ali ficou tendo ali uma atração pela atriz que faz a Velma, e ela se tornou um ícone aí no meio de muitos meninos e tudo mais, se tornou uma personagem indiana que representa a escritora, né, com visual completamente mudado, e não só com visual completamente mudado, uma personagem chata pra caramba que toda hora parece que tá tweetando no roteiro da série. E aí você tem a mudança de todos os outros personagens, as características de todos os outros personagens diferentes, você tira o personagem principal, que é o Scooby-Doo, e faz uma série que, assim, nem os fãs gostaram.
Eu vi muita gente que gosta de Scooby-Doo odiando a série, muita gente, inclusive, que é progressista e esquerdista, achando a série horrível. E aí você vem falar que não há uma desconstrução na cultura pop, né? Um outro exemplo que a gente tem é a Acolyte. Eu fiz uma live aqui com o Pastor Edu sobre a Acolyte, né? The Acolyte de Star Wars. É uma série que desconstrói completamente aquilo que o George Lucas fez. Desconstrói completamente o universo de Star Wars, chama o lado negro da força, o lado mal da força, como o lado bonzinho, tenta relativizar isso, tenta chama os Jedi de chacota e tenta colocar eles ali como maus, e vai tentando mudar coisas, muda, por exemplo, a própria profecia de Star Wars, e para justamente pegar e sinalizar ali para uma galerinha. E vem falar que não existe uma desconstrução, né? E eu posso pegar N outras coisas, como por exemplo She-Hulk, que tenta ser a desconstrução do universo Marvel. E aí vem falar que essa desconstrução não existe. Eu acho que essa desconstrução aí, ela já está há muito tempo, ela existe e ela está mais que prejudicando as obras. Por mais que existem obras como Barbie, que faz sucesso, mas às vezes faz sucesso por conta do marketing, porque é a primeira vez que uma personagem está indo de fato para o cinema, mas mesmo assim muita gente não gostou. Por mais que hajam pontos fora da curva, de fato há uma desconstrução ali de personagens e de histórias em Hollywood que não está fazendo bem ali para as franquias, não está fazendo bem ali para as histórias, e chegou no centro. E o próprio Peter tem razão de reclamar, porque ele, como consumidor do personagem, é ele que bota dinheiro no personagem. Então virar e falar tipo assim, isso não existe, essa desconstrução não existe. Existe sim, existe essa desconstrução. Existe essa questão de desconstruir franquia, desconstruir personagem, que se torna muito chato. E aí muitas das vezes a gente pega, por um exemplo, um lado na nerdice e chama isso de lacração, né? Chama essa desconstrução de lacração. Beleza, você pode até não gostar do nome de lacração, você pode até falar que não é lacração, mas uma questão que você no mínimo tem que admitir, com essas 3 provas que eu coloquei, que é Velma, Acolyte e She-Hulk, que de fato há uma desconstrução aí da cultura pop. E uma das coisas que eu vejo na realidade é que tem muita gente que vê essa desconstrução, às vezes não admite, e muita gente que não gosta dessa desconstrução, inclusive pessoas que não são aí do espectro político mais conservador, não gostam, mas às vezes tem ali, né, medo de falar que não gostou, ou ser medo de ser cancelado, alguma coisa assim. Mas de fato há essa desconstrução. E virar e falar essa desconstrução não existe, eu acho meio problemático. Então o Peter, nesse vídeo, ele tenta provar que essa desconstrução existe, prova com razão, fala com razão. E uma das questões de reclamar dessa desconstrução, ela é viável, porque muita gente não está reclamando, gente, de ter personagem de minoria, ou de ter histórias, às vezes, da questão esquerdista. O que o pessoal está reclamando na realidade é a questão de haver desconstrução de personagens, das histórias serem ruins, e da pessoa pegar e usar simplesmente a história só para ficar panfletando e arrotando virtude do seu lado político. É isso que o pessoal tem reclamado, e tem razão de reclamar, porque a geração nova não está gostando da cultura pop. Aí o que acontece? Vai deixar a cultura pop acabar e vai deixar a cultura pop aí não dar lucro, e histórias irem pro saco simplesmente por conta disso, e abster de falar dessa desconstrução. Então, nesse sentido, o Peter está certo. Agora, uma das coisas que a gente precisa entender é que, embora hoje você tenha muitos nerds que são conservadores, que são chamados de nerdolas, a cultura pop ela sempre tendeu, principalmente os quadrinhos, sempre tendeu aí para questão mais progressista. A gente tem uma live aqui no canal que eu falei sobre isso, né, que o progressismo sempre existiu na cultura pop, e é verdade. Se você for pegar, por exemplo, histórias como Watchmen, do Alan Moore, é algo que é progressista, e você tem ali um autor progressista, tanto que tem aí, né, a foto que rola nas redes sociais do Alan Moore com o símbolo do comunismo e tudo mais. Tem também ali, por um exemplo, desenhos que a gente pega e que a gente acabou vendo na infância e que são progressistas. X-Men Evolution era um desenho progressista, né, que você vê ali toda essa questão. Um outro filme que muita gente gosta, que é um filme de super-herói também, que é Sky High, Escola de Super-Heróis, que passou aí, acho que na sessão da tarde ou na tela quente. Acho que a primeira vez que eu vi foi na tela quente. É um filme que é muito legal de super-herói, mas é um filme que é legal de super-herói, mas é totalmente progressista. Reassista o filme com a mente que você tem hoje, você vai ver que esse filme ele é progressista. Aquela menininha que tem o poder da Era Venenosa, de levantar ali os vegetais,
as falas delas todas no filme são falas progressistas. E não só isso, né? A trama é progressista, né? Ele é filho de 2 pais que são ali super-heróis conservadores, mas que não aceitam muito as pessoas que não têm poderes, ou que têm poderes que não servem para nada. O filho deles não tem poderes, mas depois ganha poderes, mas aí ele andava ali com a galera que era zero à esquerda, então ele acaba vendo ali que essa galera precisa ver, mas enfim, era algo que era progressista. Um outro exemplo recente que a gente tem aí de progressismo é X-Men 97, né? X-Men 97, inclusive, que eu fiz live aqui no canal com o Pastor Edu também, a gente comentou sobre X-Men 97, e a gente tem ali sim uma visão de mundo progressista. O próprio Boldemeyer, que é o escritor, admitiu, né, ter uma visão de mundo progressista, mas só que o que acontece nessas histórias é que elas são boas. E quando você pega toda essa questão, o pessoal não está preocupado em primário passar uma questão progressista. Eles estão preocupados em construir personagens, fazer a história andar, desenvolver a história, fazer a ação ser uma ação completamente interessante para a pessoa ver, para aí então, depois disso tudo, pegar e aí fazer uma metáfora ali sobre alguma coisa, né, de uma ala mais progressista, mas mesmo assim, sendo uma metáfora talvez progressista, é uma metáfora que serve para os dois lados. A maioria das vezes as pessoas podem ter 2 interpretações ali, às vezes tem uma crítica também ao seu próprio lado. O problema hoje é que você tem histórias que as pessoas elas pegam e elas não querem fazer isso. Elas esquecem de desenvolver personagens, descaracterizam os personagens, tornam os personagens chatos, não desenvolvem as histórias, não desenvolvem os clichês e chega no final, né, ou nem no final, o motivo principal é fazer ali uma representação ou sinalizar para uma galera e só falar da sua questão política e o negócio se torna ruim porque simplesmente não desenvolve a história. Não obedece ali os 4 aspectos que uma história pode passar de metáfora para você. Você pode ver uma história e ver o primeiro aspecto, que é a questão de simplesmente, é só um negócio legal, onde tem super-herói, tem lutinha, e eles vão lá enfrentar o vilão, mas aí tem as outras representações, até chegar numa 4ª representação, alguns filmes têm mais, onde você pode imputar vários significados numa história, geralmente os significados mais políticos, eles estão mais de plano de fundo, mas só que nessas histórias não, eles perpassam isso para frente, colocam isso à frente de tudo, e aí o que rola é que a parada não fica boa, né? Então nesse sentido, de fato, realmente existe essa questão. A segunda coisa que eu quero falar sobre o Peter é sobre a outra questão que ele coloca no próprio vídeo, que é sobre o exagero que muitas das vezes acontece do pessoal pegar e falar que existe lacração em tudo. Assim como tem a questão de existir a desconstrução na cultura pop, o pessoal às vezes negar e falar que não está acontecendo, sendo que está acontecendo, tem pessoal que pega, exagera e fala que há lacração em tudo mais. Muita gente reclamou, chamou o Peter de isentão, falou ele que ele é oportunista, hora vai passar pano para algo da lacrate, hora vai pegar, ele vai criticar e tudo mais. Só que, cara, o Peter tem razão. Existem muitas pessoas que estão de fato exagerando e que estão chamando coisas que não são lacração de lacração. Existem muitas pessoas que de fato estão dando voz aos críticos ali dessa questão dessa desconstrução, quando eles falam lá, os caras, para eles tudo é lacração. E nesse sentido o Peter tem razão de chamar a atenção. Porque nem tudo é lacração. Gente, de fato, quando acontecer, por exemplo, de ter um protagonista mulher, um protagonista negro, ou um próprio protagonista ali LGBT, toda vez que isso acontecer vai ser de fato lacração, é uma coisa também para se pensar, né? Essas pessoas, elas existem, mas elas nunca vão poder ser representadas na cultura pop. Então, é uma das questões que a gente precisa de fato analisar, e de certa forma há sim um exagero de certas pessoas que veem lacração em tudo quanto é coisa, e às vezes a parada não tem lacração, a pessoa está reclamando de lacração e está falando que tem lacração, que tem desconstrução, e aí de certa forma dá aquela visão de que a pessoa está tão enfurnada em determinada coisa política que ela não consegue ver além daquilo, e tudo que vai contra aquilo que ela pensa, já é lacração, vou criticar e tudo mais. Então, Peter, ele tem muita razão disso, né? Até porque realmente tem coisa que não vai ter isso. Mas quando tiver, a gente precisa observar. Mas quando a gente vê e fala que tudo é, quando realmente tem, a gente vai ser ignorado. Agora, quando a gente fala que só aquilo que tem a desconstrução mesmo,
aí as pessoas já vão começar a olhar e falar, não, esses caras talvez eles estão certos. Porque é isso que precisa ali acontecer, essa que é a questão. Então, para mim, o Peter, embora tenha decepcionado muita gente, para mim ele tá correto no vídeo dele. Há uma desconstrução sim na cultura pop, não tem como reclamar e virar que não tem. Além disso, também há um exagero também do outro lado que a gente precisa entender. E por falar nisso, eu vou gravar um vídeo depois sobre essa questão toda da política e da cultura pop. Vou falar um pouco sobre essa questão de Lacrola versus Nerdola. Será que isso ajuda a gente que é nerd, gente? Sinceramente, essa divisão de Lacrola e de Nerdola ajuda, né? Às vezes eu fico vendo Lacrola zoar Nerdola, Nerdola zoar Lacrola. E, gente, quando vocês ficam desses eixos, vocês só dão munição para quem não é nerd ficar zoando a gente, porque é brincadeira, né? Então eu acho assim uma coisa muito complicada. Eu vou falar um pouco sobre isso em um vídeo aqui do canal, sobre essa questão da politização de tudo, inclusive da nerdice. Será que a gente precisa se politizar também na nerdice? É sobre isso que eu quero falar um pouco aqui no Comics Review. Para o vídeo não ficar grande, eu quero perguntar o que você acha sobre esse assunto. Não deixe de comprar nossa história em quadrinhos, que é do Superman. Se existissem heróis e heróis cristãos aqui no Brasil, como que seria? Tá lá na Amazon, leitura digital, R$6. Se você pudesse voltar para o passado, para que local você iria? Eu tenho uma personagem que consegue voltar no tempo e ela decide voltar para um acontecimento na humanidade. Desculpa para onde ela foi, vendo em Warrior, lendo o Warrior Marco Zero. Tá lá na Comics GR, leitura gratuita, link aqui na descrição. E eu quero terminar falando, o que você acha disso? Você acha que existe desconstrução? Você acha que não existe? Tá certo chamar essa desconstrução de lacração? Não tá certo chamar de lacração? Né? E chamar tudo de lacração, de fato tudo é lacração. Quando é lacração? Quando não é lacração? Né? As pessoas elas têm liberdade de fazer a história delas aí. Dá para fazer um outro vídeo também. Será que dá para ter histórias aí de direita, esquerda e de pessoas isentas? Dá aí para fazer um vídeo se você quiser ver esses vídeos, né, que eu vou gravar aqui no canal ainda. É só se inscrever aqui no canal. E se você quiser ver outros vídeos que estão passando aqui no canal, vamos continuar a nossa conversa aqui no Comics Review. E não esqueça de comentar a sua opinião. Até a próxima. Tamo junto e compartilha esse vídeo para mais pessoas. Tamo junto, até a próxima.